políticas, e aí a gente precisa, aí sim que a gente precisa muito conhecer para poder intervir de forma mais efetiva, aí, de forma a atender aos anseios da população, né? Que tem fome, que tem necessidade de uma política mais eficaz. O nosso título, o título de hoje, né? Aí eu podia, Érica, eu não sei quem vai passar a minha apresentação, né? Eu trouxe uma apresentação, aí mandei aí já para vocês. Aí, assim, pode passar, porque eu vou falando, e aí, gente, o título, né, do nosso eixo é financiamento e orçamento, né? Então, aquilo que a gente falava é financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e responsabilidades dos entes federativos, ou seja, dos municípios, dos estados e do governo federal, para quê? Para garantia dos direitos socioassistenciais. Então, eu vou falando aqui, Érica, e a hora que você conseguir projetar, é você mesmo que vai projetar, né? Então, gente, esse título, olha bem, ele diz para a gente o seguinte, que nós precisamos de financiamento, ou seja, nós precisamos de recurso nas contas, né, de quem executa a política, nós precisamos de orçamento, que é o que autoriza o gasto do recurso, né? A gente precisa desse orçamento lá nos municípios, no governo do Estado e também no federal. Para quê? E com a responsabilidade de todos os 3 entes federados, então, dos municípios, dos estados e do governo federal, para quê? Para que a gente possa garantir o que a gente tratou ontem, né? Como eu falei, a Jeane tratou com muita propriedade dessa proteção social. E é dessa proteção social, então, para acontecer a proteção social, que a gente tanto fala, mas que a Jeane, inclusive, nos lembrou ontem, que ela é complementar, a assistência social, ela tem que ser complementar, ela não pode ser a única política que trata e que executa e que faz acontecer a proteção social. Então, o que esse título está dizendo é que a gente precisa de financiamento, de orçamento, de responsabilidade dos entes federados, né? Nós vamos falar aqui sobre o Pacto Federativo, para que a gente faça acontecer a nossa política lá na ponta. Então, é disso que está falando. E aí é sobre isso que nós vamos falar, né, nessa fala de hoje. Então, hoje, não conseguiu, Érica? Então, nós vamos falar disso, nós vamos falar eu vou, na minha fala, eu vou trazendo esses elementos para que a gente consiga, então, entender e chegar, né, ao final da nossa tarde de hoje, ou durante a nossa tarde, entendermos qual é o nosso papel e onde nós temos que avançar. E aí eu trago um slide. Pode passar, Érica? Aí eu trouxe alguns elementos de uma professora, que é a Jucimeire, que ela fez um vídeo muito interessante para falar desse eixo 2. A Jucimeire é professora da PUC, se não me engano, agora falhou a memória. E ela é professora e é da Frente Nacional, né, de Defesa da Assistência Social. E aí ela fala ela traz essas nossas bases. Então, o que a gente tem como base da nossa política do SUAS? A base do sistema público estatal, que a gente o tempo todo defende que seja público estatal. Serviços universais e continuados, que eles sejam integrados, né? Ou seja, que os nossos serviços, que a gente garanta que a gente tenha cada vez mais serviços de caráter continuado,
e que eles sejam integrados aos benefícios, que a gente não faça da nossa política, do nosso SUAS, somente benefícios, que a gente não execute nos nossos CRAS, nos nossos equipamentos, somente benefícios, nem só programas, nem só projetos, que é uma tendência desse modelo atual, né? Vamos trazer vamos implantar aqui um projeto, vamos implantar aqui alguns programas e vamos reduzir os serviços que têm caráter continuado. Então, essa é uma realidade atual e a gente precisa perceber isso quando a gente lê, quando a gente estuda juntos aqui, nós percebemos que é uma tendência e que vai o quê? Contra o que preceitua os paradigmas, né? E o que preceitua o sistema público estatal, que é o SUAS. Então, a gente aqui está colocando para vocês e está frisando, a gente está aqui trazendo nesse momento que a gente precisa de serviços, mais de serviços, da garantia dos serviços continuados e menos de projetos que têm uma duração específica. O projeto ele tem início, meio e fim, e pronto. Então, um projeto ele não é uma política continuada. E depois a gente traz aqui o financiamento público, ele tem que ser condizente com as coberturas progressivas. Então, a gente precisa, sim, ampliar os serviços, sim, ampliar a cobertura dos serviços, e que esses serviços, eles atendam, né, os preceitos constitucionais, que são de quê? De obrigatoriedade, ou seja, não é facultado ao município, ao Estado, nem ao governo federal executar aquela política. É obrigatória, ela tem caráter constitucional. O que tem caráter constitucional é obrigatório. E aí, também perseguirmos a universalidade, que é o que desejamos na nossa política. Planejamento orçamentário submetido aos mecanismos de controle democrático. Então, que o nosso orçamento, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele seja sempre planejado de forma a que os conselhos participem, né? A que o controle democrático, o controle social participe mais ativamente, que não participe somente na hora de aprovar, né? Aprovar a política que está sendo proposta, aprovar o orçamento, que a gente discuta e que a gente realmente participe da elaboração daquele orçamentário, daquela peça orçamentária. Pode passar. Pode passar, Érica. E que a lógica de execução financeira que ela seja em cumprimento ao Pacto Federativo, né? De acordo com as responsabilidades de cada ente federado. Quando eu falo ente federado, eu falo de município, de estado e de governo federal. Então, quando a gente fala de governo federal, a gente fala do órgão máximo, né, que é o governo federal. Está lá no governo federal o órgão máximo, o ente federado maior. E depois nós temos os subnacionais, que é os estados e municípios. Que as transações financeiras interfundos, que sejam de forma automática, né, de modo automático e regular. Então, o que é automático? É como o governo federal tem feito ao longo do SUAS, desde que o SUAS foi implantado no Brasil, em 2005, a gente tem lá um modelo que os recursos saem do Fundo Nacional, lá em Brasília, no governo federal, e vem de forma automática, ou seja, tem um sistema automatizado que manda os recursos para todas as contas dos estados e municípios, e que seja regular. Essa regularidade é que a gente tem visto ela ser interrompida, porque não existe, desde 2016, 2017, não há muita regularidade no repasse dos recursos. Pleno funcionamento das instâncias do SUAS. Instâncias do SUAS são quais?
Nós temos instâncias do controle social, que são os conselhos, temos as instâncias de pactuação, né, que são as CIBs, as CITES. O que é isso? Né, Comissão Intergestores Bipartite, que define, aqui em âmbito estadual, pactua o orçamento, pactua as políticas, determinada ação dentro do Estado do Espírito Santo e dos outros também. Assim como no nacional, tem a Comissão Intergestores Tripartite, que ela acontece, essa pactuação acontece em nível nacional para o Brasil inteiro. Pode passar. Então, aqui eu quero trazer um pouco, atendendo, inclusive, ao que fala lá o documento orientador da conferência, para a gente entender que essa palavra aqui, pacto federativo, é muito importante. A gente tem um pacto mesmo, né? Pacto federativo, ou seja, o governo federal, os estados, os municípios pactuaram na Constituição Federal de 1988, pactuaram que o modelo da nossa política e o modelo do SUAS acompanha esse modelo do pacto federativo, ele é descentralizado, ou seja, tem responsabilidade nos 3 níveis de governo, dos 3 entes federados. Por isso que lá no título está falando das responsabilidades. Então, cabe aos 3 níveis algumas responsabilidades. Algumas são comuns. Por exemplo, o que é comum? Coordenação da política de assistência social e do orçamento, né, de cada ente federado. Ou seja, cada estado é responsável pelo seu orçamento e o município de Vitória, né, nós estamos aqui falando para Vitória, nós, Vitória, somos responsáveis pela arrecadação, que a arrecadação é municipal, de recursos para gastar, para investir nas políticas todas, inclusive na assistência social. E aí, o município ele tem a responsabilidade, e esse pacto federativo, esse de 1988, ele trouxe essa mudança, que cabe ao município fazer essa gestão. Ele tem que arrecadar, existe uma parcela de responsabilidade do governo federal e do governo estadual, que vem para o município também, e o município precisa também colocar recursos para que a política aconteça. Então, é responsabilidade dos 3 entes federados, e então, por isso que a gente chama aqui de municipalização. A gente, então, nesse pacto de 1988, houve uma responsabilização muito grande dos municípios. Então, alguns municípios dão conta, outros não. Vitória, em geral, a gente sabe, a secretária trouxe ontem também, na fala dela de manhã, que, em geral, quase 80%, agora já está, né, Magela? Quase 80% dos recursos do orçamento da assistência social de Vitória são do município. Então, tem uma parcela do governo federal, uma parcela do Estado e grande parcela do município. E aí, gente, aqui tem a palavrinha participação. Nesse pacto federativo e na Constituição Federal de 88, inaugurou-se a participação da sociedade, que também não era assim. O modelo era centralizado no governo federal, era tudo centralizado no governo federal, e aí inaugurou-se, a partir da Constituição, também a participação da sociedade via o quê? Via conferência, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? As conferências da assistência de outras políticas, e via também a participação via conselho, né? Tem o COMASB, o Conselho Municipal de Assistência Social, que define a política junto com o Poder Executivo, né? Junto com a Secretaria, junto com o município, né? E também define orçamento, discute orçamento. Então, essa é a participação que vem lá, ela foi garantida na Constituição Federal. Vamos lá, porque acho que eu estou me estendendo nessa parte.
Pode passar. Então, aqui só ali é só a gente passou, ali eu já falei da participação e da importância da participação dos conselhos, e aqui eu trago, gente, o artigo 204. Lá no artigo 204, na seção 4 da assistência social na Constituição Federal, a gente fala de quê? A gente fala da destinação dos recursos do orçamento da Seguridade Social, lá no artigo 195, né, que trata dos recursos, né, no 204 trata das ações governamentais, e o 195 que trata especificamente da Seguridade Social e dos recursos da Seguridade Social para a assistência social. Então, aqui a gente já começa a falar, a pontuar na Constituição que está assegurado lá que precisa de recurso e que cabe aos entes federados colocarem recurso financeiro e orçamentário para a execução da política. Pode passar. Aqui eu sempre trago essa figura, que é para dizer que nós, quando falamos, e a Jeane falou isso com muita propriedade ontem, hoje nós estamos aqui trazendo em nível de detalhe o que ela falou em nível macro ontem, né? Essa é a ideia. Então, que nós estamos num espaço de luta política. Quando nós falamos de orçamento, quando nós falamos de financiamento, nós estamos aqui batalhando, lutando, nós estamos aqui competindo com outras áreas para que a nossa área, a área da assistência social, ela tenha os recursos necessários para que a gente consiga executar a nossa política, executar o planejamento, o plano municipal da assistência social. Então, nós estamos, quando a gente vai para a Câmara defender o orçamento municipal para assistência, quando o Conselho vai lá e faz a discussão, é disso que nós estamos falando. Nós estamos num tatame em que nós estamos aqui fazendo a disputa política pelo orçamento. Pode passar. E aí, o que é o orçamento? Né? Eu trago sempre aqui, a gente não consegue detalhar nesse tempo que nós temos tudo que a gente vai falar aqui, mas eu procuro detalhar o máximo que eu posso para que a gente consiga compreender, né? Aproveitar esse momento aqui como um momento de capacitação, de aprimoramento, né? Tem gente aqui que talvez possa nunca ter ouvido, então é importante que a gente compreenda. O orçamento, ele compõe o que a gente chama de fundo público. Quando a gente fala de orçamento, nós vamos falar daqui a pouco das peças orçamentárias, e quando a gente fala de fundo público, a gente fala de todo o recurso que existe disponível no Brasil para todas as políticas. Então, isso é fundo público. Fundo público tem, inclusive, recursos da Caixa Econômica Federal, que ela é pública, tem recursos de outros órgãos que vêm para esse fundo, para esse montante de recurso que forma, e aí sim divide esse recurso entre as várias políticas públicas, entre as várias áreas, saúde, educação, previdência, né? Então, o orçamento público, ele é um instrumento de planejamento. Né? A gente precisa planejar anualmente o orçamento, a gente precisa discutir com o município qual é o orçamento que nós temos para assistência social, e é por aí que a gente vai fazer a intervenção, né? E vai conseguir executar as políticas públicas em todos os níveis. E aí nós estamos falando do nível municipal. Pode passar. Eu trago sempre essa pizza, não é a mesma pizza, né? Ela muda a cada ano, né? A cada ano a gente muda. Essa é de 2020. Aqui a gente traz como foi a execução orçamentária, né?
do governo federal, como que está em nível federal, como que está lá no governo, quanto que foi destinado para cada área do governo federal. Nós falamos fundo público está aqui, ó, né? Fundo público, quanto de orçamento, quanto de dinheiro nós temos para investir nas políticas. E aí são 3 trilhões foram investidos em 2020, 3 trilhões e 535 bilhões em nível nacional. Aí vamos lá ver quanto que foi para assistência social. Na assistência social, nós tivemos 3,31% do orçamento, né? Então, 3,31% do orçamento foi para assistência social. Foi em torno de 117 bilhões. Nossa, mas isso tudo, Nilda, aqui, gente, tem todas tem BPC, tem Bolsa Família, tem os benefícios e tem aquele pouquinho que vem para o serviço que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, está aqui. E auxílio emergencial, que foi diretamente, né, em razão da pandemia, foi diretamente para as famílias. Então, 293 bilhões, considerando os 3 bilhões e 500, os 3 trilhões e 500 bilhões. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Nossa, é muito recurso, é. Aí vamos ver aqui quanto que nós destinamos, né? Aí vamos ver saúde, a saúde aqui, 4,26%, aí tem educação, e nós temos esse amarelo aí, que significa o valor, o montante que foi repassado para pagamento de juros da dívida pública. Juros e amortização da dívida pública. Nós temos 1 trilhão e 380 bilhões. Isso sim é que é muito dinheiro, e é dinheiro de dívida, é dinheiro que, vamos dizer assim, sai pelo ralo, né? Porque é dinheiro de dívida pública. Então, a gente traz esse gráfico ele é do pessoal de um grupo que faz a autoria da dívida. Deu algum problema aí, gente? Para mim apareceu aqui tudo escuro. Tá tudo bem, ô Érica? O computador deu uma travadinha aqui, a Ah, gente tá. vai, Ah, tá vai bom, voltar com tá bom. ele. Tá, eu vou conseguir, eu vou continuando. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa pizza ela sai todo ano, a auditoria da dívida pública, então ela publica e a gente sempre gosta de trazer, porque para entender que quando a gente acha que para a gente entender o que significa isso, né? No montante, o que significa assistência social, no montante do orçamento federal, desse dinheiro, dos recursos e da ordem de recursos que nós temos em nível federal. Oi? Oi, gente. Nós estamos falando de. Tá ok? Nós estamos falando de trilhões. E nós estamos falando aqui, então, de como está colocada a política de assistência social nesse fundo público e no orçamento que foi executado em nível nacional. Pode passar? Pode passar. E aí, gente, eu quero entrar. Ah, sim, ainda está. Nilda, a gente vai parar a apresentação e voltar com ela, tá bom? Ah, então tá bom. Eu vou falando. Eu trouxe um esquema para falar do. Pode falar? Pode continuar? Pode, né? Tá. Pode sim. Eu trouxe um esquema aí para. Eu gosto que visualize, né? A visualização ajuda a gente, para falar do ciclo orçamentário brasileiro. Porque é importante a gente falar disso, né? Nós falamos aí do que significa o fundo público, é todo o recurso que tem para investir nas políticas públicas e nas políticas sociais do Brasil. Aí nós queremos falar aqui agora de 3 peças orçamentárias
que são instrumentos de planejamento do orçamento, em todos os níveis. Ai, que bom, apareceu aí. Em todos os níveis. Ou seja, no ente federado, município, Estado e governo federal. Então, todos nós temos, todos os entes federados precisam dar conta de construir esses instrumentos. Eles são instrumentos de planejamento. Então, o plano plurianual, a gente só constrói, elabora, e é sempre sob a responsabilidade de elaboração do Poder Executivo, ou seja, no caso aqui é da Prefeitura. E quem vai lá e delibera e aprova é o quê? É a Câmara Municipal. Elabora, é o poder público local. Então, o poder público aqui representado pela Prefeitura. Né? E cada secretaria se organiza de forma participativa com os conselhos, né? Com os usuários. Essa é a forma mais adequada de se fazer a discussão do orçamento. Então, e o PPA, ele é o plano plurianual. Então, ele é um plano que ele é construído a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, a gente vai lá, o município define, junto com o conselho, quais são as ações para os 4 anos, aí ali tem as metas, tem os programas, né, de acordo com cada política. Né? Aí nós estamos falando aqui da assistência social. E aí, a cada 4 anos, ou seja, o governo que chega, ou seja, esse ano nós tivemos um governo novo, nós estamos com um mandato novo, não estamos? Lá do Pasolini? Pois é, ele já chegou com um PPA para ele executar esse ano. Mas esse ano, então, é o último ano de execução do PPA. Aí, esse ano, ele tem que elaborar um novo PPA para que comece a vigir no próximo ano. Então, a vigência do novo PPA acontece no próximo ano, e assim sucessivamente. A cada 4 anos, precisamos elaborar esse plano plurianual. E isso não só o município, mas o governo estadual e o federal. E a todo ano, então esse tem periodicidade de 4 anos. Agora, todos os anos, todos os entes federados e a prefeitura precisa elaborar o que a gente chama de LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, ela anualmente, mais no início do ano, em torno de abril, maio, né, o governo municipal já precisa elaborar, porque ali nesse plano tem as metas fiscais, ou seja, qual o risco que a gente tem esse ano? A arrecadação vai ficar menor, maior? Como que a gente vai conseguir? Então, ali tem essas metas fiscais, né? Então, a LDO ela é importante porque ela traz diretrizes, né, do orçamento e ela traz quais são os riscos também que se tem no município. Nós estamos falando aqui do município de Vitória. Tá, então LDO anual. E o orçamento anual. Orçamento é anual, quer dizer, é a LOA, é a lei orgânica, a lei orçamentária anual. Então, a lei orçamentária, LOA, todo ano, é o orçamento propriamente dito. Então, é o orçamento, é o que ali tem todos os programas, tem as ações, tem os valores, né? Quanto que a gente tem de recurso para aquela ação e vai até a execução. Então, é o orçamento, ele se movimenta durante o ano. Né? Ele não é estático. E é preciso dizer também que quando a gente elabora o orçamento, ele é autorizativo. Né? Ele autoriza. Por quê? O município, ele prevê um gasto em cima da arrecadação. Né? Então, ele prevê. Pode ser que entre mais dinheiro na conta, ou pode ser que entre menos, ou entre igual. Então, é importante a gente entender que o orçamento ele é construído de acordo com uma previsão de recurso que vai entrar nas contas do município. Pode passar.
E aí, só para a gente poder um esquema, que também a Jucimeire passou, que eu gostei dele, e aí aqui nós temos o ciclo integrado de planejamento e orçamento. Eu falei das 3 peças, né? PPA, LDO e LOA, e agora aqui dando uma geral do ciclo integrado de planejamento com os instrumentos. Só para vocês, só para dar uma passeada aqui. Então, no primeiro quadrado, a gente vai ver que está aqui planos nacionais, regionais e setoriais. Então, primeira coisa, para a gente fazer isso que eu acabei de falar, né, para a gente falar de PPA, de LDO e de LOA, a gente precisa ter os nossos planos, o Plano Municipal de Assistência Social, não é isso? Tem lá os planos nacionais, tem plano decenal, que é nessa conferência, a gente precisa relembrar a partir do plano decenal, de quais são as metas que estão lá, estão sendo discutidas nos nossos encontros, nas conferências, ou seja, o que foi deliberado em conferência. Então, a gente elabora esses planos considera tudo que tem sido discutido no município e no governo federal, né, e regionalmente, né, e depois, aí sim, elabora plano plurianual, como eu falei, elabora LDO, elabora LOA, a partir de um planejamento prévio, né, feito pela assistência social. E aí sim, a discussão, votação, aprovação da LOA, como eu falei, é feita pelo legislativo, e aí a gente executa anualmente o orçamento e faz avaliação permanente. Então, é um ciclo. Vocês veem que é um ciclo, né? É ciclo integrado do orçamento e do planejamento. Então, requer todos esses passos e eles acontecem anualmente. Pode passar. Aqui eu já falei do Pacto Federativo, só para destacar que o modelo de financiamento do SUAS ele está dentro daquele Pacto Federativo que eu falei bastante no início, bastante considerando o tempo que nós temos, né? Pode passar. Então, que a gente está, o modelo de financiamento do SUAS, ele segue o modelo desse Pacto Federativo com a responsabilidade de todos dos 3 entes federados, pode passar, né? Só para a gente lembrar aqui. Lembrar que ele organiza as ações por proteção, né, básica e especial, considerando porte, considerando a diversidade brasileira, né, das regiões brasileiras. Então, o financiamento, ele também precisa cada dia mais, inclusive, respeitar essa diversidade. O Brasil é um país diverso, né? Nós estamos falando do município de Vitória, é a capital do Espírito Santo, um estado pequeno, mas tem nesse Brasil a região norte, que é mais desafiante, tem o nordeste, tem especificidades em cada região brasileira. Viabiliza o sistema descentralizado e participativo, né? O financiamento, ele também segue aquela lógica da descentralização, como eu falei, e é participativo também, precisa ser participativo. E também propõe a articulação entre os 3 eixos da política, que é a gestão da política do SUAS, né, o financiamento e o controle social. Então, tem quem faz a gestão da política, a gestão dos recursos, que em geral é a estrutura das secretarias de assistência social, no caso de Vitória, Secretaria Municipal de Assistência Social. O financiamento, ele é a responsabilidade dos 3 entes federados, e quem executa também é o Poder Público Municipal, com a participação, envolvimento e a fiscalização do controle social, que é o Conselho, do qual muitos de vocês fazem parte. Pode passar. E aí, é só para dizer aqui, eu já trouxe, né, para vocês, no modelo de financiamento, já falei lá em cima, eu não falei de cofinanciamento, mas supõe o cofinanciamento dos 3 entes federados e supõe os recursos, os repasses de recursos fundo a fundo, que é diretamente do Fundo Nacional para os fundos estaduais
e municipais. Então, isso é importante que a gente, né, para quem ainda não, né, que isso faz parte do modelo do financiamento, não é aleatório, né, é um modelo de financiamento que existe no Brasil a parte com o SUAS, né? O SUAS trouxe, né, esse modelo, e é esse o modelo que nós temos. Agora, ainda bem que voltou, porque eu quero passar uns gráficos. Pode passar. Pode passar. Esse gráfico aqui foi apresentado pela Jucimeire, pela professora Jucimeire Isolda, no vídeo dela, que ela apresentou em nível nacional, na reunião ampliada, e aí eu trouxe... Deixa eu trocar a exibição, Nilda, para ficar maior. Tá. Só um pouquinho. É porque agora são vários gráficos. Isso, eu vou deixar na tela maior. Melhor. Como que eu estou de tempo, Érica? Seu Magela, como está o tempo, por favor? A Érica não, é o Magela, Geraldo. Você começou às 13h20, você está com 45 minutos até agora. Então, eu preciso correr, né? Mais ou menos, mas vamos falar de coisas importantes agora. Oi, pode eu falar, acredito que mais uns 15 minutos para você finalizar, né? Aí uma fala de 1 hora, acho que não vai prejudicar a nossa agenda. Tá ótimo. Tá bom. A gente tem que fazer os cortes desses momentos que a gente para, né? Né, Geraldo? Você tem que quebrar meu galho aí, Geraldo. Seu Magela, ela está pedindo prorrogação. Não, mas a gente faz igual o orçamento, a gente vai concedendo, você vai correndo Pires e a gente vai... Tá bom, a gente faz assim, a gente negocia aqui. A gente não pode perder a piada, jamais, né? Não. Vai fazendo isso. É sempre assim, a gente se estende no início. A gente vai suplementar o seu tempo, tá, Nilda? Tá, suplementa, por favor, gente. Tá bom? Com Foi certeza. Dica da Érica aqui. Ah, é, né? Por algum motivo ficou tela preta, só isso. Acho que eu vou falando aqui. Vai falando que a gente vai trocar de computador agora também. Ah, então tá. Tá? Na verdade, seria legal visualizar, mas assim, o orçamento federal para o SUAS de 2021, para 2021, né, ele tem uma previsão ele, em anos anteriores, chegou, em 2016, 1 bilhão 338, depois 1 bilhão 800, aí foi para 1 bilhão 700, 2 bilhões, aí em 2020 foi para 2 bilhões e 400, mais o auxílio emergencial, que foi em torno de 2 bilhões e 300, né? O orçamento destinado à assistência social. Para vocês terem uma ideia que nós temos, e é esse o ponto que eu gostaria de falar, nós estamos na pandemia, nós estamos com a população empobrecida, como a gente já viu ontem, né?
a população mais pobre, o desemprego altíssimo, e nós temos esse ano o que foi aprovado no orçamento federal é de 1 bilhão e 100 milhões apenas para assistência social. Então, a gente tem aí uma queda, a gente foi tendo um déficit orçamentário progressivo de recursos para assistência social. Então, nós tivemos em 2017 uma queda de 21%, né? Em 2018, a gente teve uma queda de 37%, e assim sucessivamente, nós tivemos em 2019 uma queda, 2020 uma queda, comparado ao que for a necessidade do orçamento para assistência social, para as ações e serviços, né, gente? Para as ações e não para os benefícios. Nós estamos falando das ações, nós não estamos falando aqui dos benefícios de BPC, de Bolsa Família, nós estamos falando daqueles recursos que vêm para os CRAS, para os CREAS, para alta complexidade, né? É desse recurso que nós estamos falando. Lembra que nós falamos... Sim. A Roberta está me falando aqui, o Nildo poderia falar do impacto, né, na PEC do congelamento, com certeza. Né? Como em 2016 nós tivemos aprovada a PEC 095, né, a PEC do congelamento dos gastos para a área social, né, do Brasil, né, no Brasil inteiro, nós então tivemos, a partir daí, o orçamento reduzindo a cada ano, né? Então, chegando a esse ano de 2021, há uma redução, comparado ao ano passado, de 59,34%. Esse eu falei, né? Falei aqui aqui, ó. É só para destacar aqui, né, 2021, a previsão dos recursos, se em 2020 a gente teve esse montante, em 2021, então, a gente teve a redução, né, de 59%, considerando 2020, o valor de 2020. Perdemos aí de novo, né, gente? E aí, sim, Roberta, nós... a PEC 95, que agora, inclusive, a discussão em termos nacionais, e essa discussão, hoje, ela também é importante nesse eixo, essa discussão da gente cancelar, da gente fazer um movimento no Brasil para acabar com a PEC 95, né? Com a emenda constitucional 95. Então, a gente teve... O que a gente está vendo em termos orçamentários para a política de assistência social e para as outras políticas sociais, ela vem em razão, né, da autorização feita pelo Congresso através da emenda constitucional 95 ao Executivo brasileiro de reduzir a cada ano os recursos para as políticas sociais. Então, tem sim essa importância grande, e hoje nós ainda vamos colocar lá nos desafios a PEC 095. E aí nós vamos passando, aí eu queria mais salientar, né, para vocês esse dado que eu acho fundamental, né, que é a redução, que eu quero aqui, que fique para nós, no nosso debate, a nossa discussão, a drástica redução. Nós já tivemos essa redução a partir de 2016, mas que agora, de 2020 para 2021, mesmo com nossa realidade, com a dura realidade brasileira, realidade econômica, política, social, que traz repercussões para a realidade nacional, para a realidade social,
que a gente está tendo uma drástica redução do orçamento. Pode passar. Aí pode passar, eu já falei aqui também, para a gente não voltar, né? Aqui, só para colocar os valores per capita, mas eu acho que aqui a gente pode só olhar os valores, recursos totais, né, 2019, 2 bilhões 616 para as ações, a gente continua falando dos serviços continuados, das ações. Nós não estamos falando aqui de benefícios, é importante eu frisar isso. 2020, sem recursos da Covid-19, né? 2 bilhões 515, com recursos da Covid, 4 bilhões 882 milhões foram repassados para os municípios. Aí, tanto para as ações continuadas, quanto também para as ações mais focadas, né? Voltadas para a Covid-19. E aí, em 2021, a única previsão é 1 bilhão e 100 milhões. É isso que eu quero que a gente faça a discussão, que a gente se atente, é para esse 1 bilhão e 100 milhões. Pode passar, aí a gente pode voltar em algum momento também na discussão, tá? E aí, gente, em nível nacional, eu trouxe aquelas planilhas para a gente ter a ideia da grandeza, trouxe a pizza para a gente ter a ideia da grandeza em nível nacional. Eu pedi a Paula, lá da CETADES, que me fornecesse qual é a ordem de grandeza, né, dos recursos de cofinanciamento estadual, né, fundo a fundo estadual. Então, qual foi o cofinanciamento? Aí, em 2020, foi um total de 50 milhões repassados pelo governo, pela Secretaria de Estado, pela CETADES, aos municípios. Regular e emergencial, 9 milhões e 300. Então, deu um total de 59 milhões e 700 mil, né? Então, em 2020, então, a ordem de 59 milhões foi o orçamento, o repasse de cofinanciamento do Estado para os municípios. E em 2021, foi na ordem de 40, foi o total, ainda, né, está sendo, né, acontecendo ainda, porque nós estamos em 2021, 49 milhões e 316 mil. Sendo o repasse regular, que já está pactuado na CIB, né, 45 milhões, e o emergencial, que é para situações emergenciais, Covid-19, 3 milhões e 900. Então, aqui ela colocou aqui um asterisco no cofinanciamento 2021, nos blocos básica e especial, ocorreu a dedução do saldo em 31/12/2020. Então, depender do saldo de 2020, que excedeu o valor efetivamente repassado em 2020 para cada bloco. Então, essa foi a informação da Paula. Pode passar, é só a título de informe. E quando a gente fala de Vitória, então o cofinanciamento estadual para Vitória foi, em 2020, 5 milhões 329 mil e 2021... Não, pode passar, eu estou falando do município agora. E 2021, esses foram repassados para Vitória, para o município de Vitória. 2021, 5 milhões 248 mil. Tá? Só a título de informação para os conselheiros, para vocês que estão participando aqui da conferência. Né? Então, esse é importante eu dizer, está aqui, né, a fonte é CETADES, agora em agosto de 2021. Tá bom? Só para vocês terem aí. A título de informação mesmo, tá, gente? E aí, eu sempre trago esse percentual só para a gente ver como que está o orçamento da prefeitura, da PMV, e como que está o percentual, né, como que está o percentual destinado à política da assistência social, ou seja, a função 08, a função assistência social. Então, em 2018, 3,34% dos recursos foi 1 bilhão 562, 1 bilhão 562. Então, 52 milhões
foram para assistência, aí 2019, 3,03. Isso aqui, gente, eu trouxe da lei da LOA, tá? Da lei orçamentária. Durante o ano, suplementa-se, né? O recurso, o orçamento, ele se movimenta para mais ou para menos, tá? Então, aqui eu tirei diretamente da LOA, da lei que foi autorizada. A LOA, ela é autorizada no ano anterior, então a autorização é feita pela Câmara no ano anterior para gastar no ano subsequente, ou seja, né, se nós estamos em 2021, agora nós estamos elaborando o orçamento para 2022, tá? Então, a ordem aqui, o percentual, em 2020, 3,14%, 2021, a previsão do percentual estar em 3,52%, fazendo o cálculo direto, né, do orçamento da prefeitura para o orçamento da assistência social, que está colocado lá na LOA, tá? LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, a gente percebe que, em função só para complementar, a gente percebe que, em função da pandemia, o aporte de recursos pode ter sido ampliado, recebimento de recursos também de Estado, de governo federal, e também maior aporte do município, mesmo que seja insuficiente, hoje, então, está em 3,52%. Aqui vocês não vão conseguir ver. Com um borrão, né? Aqui eu só quero que vocês não vão conseguir. Eu peguei uma planilha do portal de transparência da Prefeitura de Vitória. Eu queria trazer aqui, mas eu imaginei que fosse ser difícil mesmo, porque a letrinha lá é muito pequena e eu não consegui ampliar. É só para dizer que no orçamento de Vitória, ontem a Jeane falou em 61 milhões, né, de execução orçamentária de 2020, e aqui, então, traz nessa planilha em torno de... A Jeane trouxe o orçamento, e que aqui, mais ou menos, a gente vai ter um valor, né? Ela considerou valor pago, e nessa planilha o valor está considerado valor liquidado em torno de 63 milhões executado para assistência no ano passado. Tá? Não precisa nem voltar com essa planilha, porque realmente não deu para a gente acompanhar. Deu. Deu aqui, ó. Tá dando sim. Então, a função assistência social... Gente, essa informação eu retirei, eu não fiz essa conta, tá lá no portal da transparência, tá? Então, 61 milhões de dotação inicial, 61 milhões e 700. Aí, dotação atualizada, 80 milhões. Então, olha, aí houve suplementação, então ela foi atualizada durante o ano, foi para 80 milhões atualizada, né? Depois, as despesas liquidadas para assistência social, na ordem de 63 milhões até dezembro, até o último bimestre, 63 milhões, e houve um saldo, ficou um saldo na conta, né? Um saldo no orçamento, na conta mesmo, de 16 milhões e 400, e foi para o ano de 2021, veio para o ano de 2021, um total de 6 milhões para ser pago. Ou seja, quando eu falo que a despesa é liquidada, ela está pronta para ser paga, mas ela não foi paga naquele exercício. Então, sobrou recursos a pagar para o exercício posterior, tá bom? Então, essa tabela eu quero mostrar que nem sempre o município ele consegue executar todo o orçamento e todo o recurso naquele ano, então tem saldo, então houve um saldo de 16 milhões e houve um restos a pagar de 6 milhões. Não é estudo meu, tá? Não é estudo meu, isso aqui é uma planilha
que está lá no portal da transparência da prefeitura. Então, é só para mostrar, gente, que aí, mesmo que às vezes, durante o ano, autoriza-se um maior orçamento, um maior gasto, amplia-se o orçamento, aí se não consegue executar aquele recurso, não consegue pagar no mesmo ano, então vai para o ano seguinte, vai saldo para o ano seguinte, e aí vira uma bola de neve nos municípios, né? Por quê? Sobra-se recurso e tem restos a serem pagos, então é importante a gente entender que, na verdade, o ideal seria acontecer o início até o final do orçamento no mesmo ano, mas só que nem sempre isso acontece. Deixa eu, então, ir para os desafios. Pode passar. Ô, Nilda, eu queria fazer um pequeno comentário, você me permite? Pode fazer. Às vezes a gente olha esses saldos, né? Uhum. E às vezes a gente tem que ter um certo cuidado com eles, porque você fica sempre naquela expectativa de que vai aumentar a transferência por parte da União, que vai aumentar a transferência por parte do Estado, né? Uma vez que eles não fazem a sua contribuição tripartite, né? E aí frustra, equânime, né? E aí depois frustra a realização, né, dessa receita, e parece assim de que né, todo o conjunto, né, tanto a administração quanto o controle, não conseguiram executar isso, né, quando os outros, por tanta demanda, tanto problema, e está sobrando dinheiro. Né? Mas não, foi só uma expectativa de que um recurso poderia chegar, o recurso não chega e acaba o município assumindo, né, sozinho a responsabilidade. Né? É aquilo que a gente falou, a responsabilidade, a municipalização, né? No processo de descentralização, no Pacto Federativo, veio uma responsabilidade muito grande para os municípios. E aí ele tem a responsabilidade de coordenar isso tudo. Inclusive, Magela, às vezes o próprio governo federal ele repassa recurso no final do ano, né, em dezembro, e aí vira o ano com recurso na conta, o município vira o ano com recurso na conta. Isso que o Magela traz é uma realidade, mas muitos fatos contribuem para que isso aconteça, para que fique recurso na conta. Às vezes também não conseguiu se executar, por exemplo, fazer algum pagamento de algum contrato, algum processo não foi finalizado, então, ou recurso que chegou em cima da hora. Então, essas sobras, esses saldos, a gente não vai estudar aqui agora, eu só trouxe para vocês depois terem esses elementos, né? Estão lá no portal, é importante estudar isso, é importante que talvez vocês se debruçam depois, né, comissão de financiamento e tal, até para saber o que mesmo aconteceu aqui, porque a gente não sabe, né? Olhando lá no portal, a gente não sabe. Mas é importante que talvez vocês busquem depois e tal essas informações. Mas isso que o Geraldo Magela fala é uma realidade mesmo. Pode passar. Pode passar E aí, gente, eu quero só falar assim, pode passar, do cenário de aprofundamento das desigualdades. Eu acho que a gente não pode, por mais que a gente tenha entrado aqui no nível de detalhe do orçamento, e que a gente, assim, sobra pouco tempo para falar disso, mas só quero salientar de que, ontem a Giane falou, né, nós temos um aprofundamento das desigualdades no Brasil, em Vitória. Vitória também, ela não está diferente do Brasil, né? É uma capital que tem uma parcela da população rica, existe uma concentração de renda muito grande em Vitória, é uma cidade que a riqueza está concentrada, então tem pobreza, a gente sabe disso, pelos números que foram repassados ontem, até pela secretária, né? Eu não vou ficar aqui repetindo, é só para salientar, para dizer, nós estamos aqui no eixo 2, mas a gente tem que dizer das desigualdades que se aprofundam no Brasil. Então, e se aprofundam
aqui em Vitória, se aprofunda no Estado. E aí, o nosso desafio, né, e essa realidade, mais a pandemia, e o Brasil ele é o epicentro da pandemia, não é à toa, né, gente? A gente ficou no centro da pandemia, não foi à toa. Eu acho que escancara também a falência desse modelo, do modelo político que não está dando certo e que a gente insiste nele, que a gente precisa rever, precisa se desafiar a contribuir para que isso mude, para que essa realidade mude. E ela muda pelas lutas sociais, pelas nossas resistências, pelo que a gente faz nas conferências, e a gente precisa, sim, resistir a isso tudo que tem acontecido no Brasil. Pode passar. E aí, sim, a gente precisa. Aí eu vou ser mais, né, objetiva aqui, a gente já veio falando. É isso, Roberta. A Roberta está falando aqui, o diagnóstico socioterritorial também demonstra isso. Ontem, a Roberta e a Grazi também fizeram um belo trabalho, apresentaram para a gente o diagnóstico em que mostra também esse empobrecimento, né, das famílias aqui em Vitória. Então, assim, é isso. Ontem foi um dia de muitos. A gente obteve, a gente foi nos apresentado muitos dados importantes para que agora, nessa tarde, nesses dias, a gente possa fazer uma discussão, né? Uma discussão e se aprofundar mesmo no que a gente pode pensar em termos de proposta para que a gente possa avançar também em Vitória e como a gente pode contribuir para que as famílias possam acessar os serviços, para que as famílias tenham acesso àquilo que a gente está chamando de direito. Não é isso? A gente chama de direito, as famílias têm direito. Ontem a Jeane falava disso também, e a gente está conseguindo fazer com que as famílias acessem esses direitos. Então, gente, é momento, os desafios estão colocados. Eu fui falando, acho que aprimorar essa gestão compartilhada e descentralizada, com cofinanciamento, com responsabilidade e provisão. Provisão é o quê? Colocar o recurso, colocar o orçamento, colocar de acordo com as ofertas. Então, assim, de acordo com as demandas, da população. Então, a gente ter o recurso pactuado de acordo com o modelo federativo brasileiro e de acordo com a demanda que nós vemos no nosso município. Definir os parâmetros para a participação dos entes no cofinanciamento. É isso que o Magela fala e que a gente fala o tempo todo. Tem municípios que colocam pouco de recurso, cada município coloca um percentual. Em Vitória, nós temos aí uns 80%, quase 80%, 70%, sempre foi de 70%, 75%. Parece-me que agora está maior ainda o percentual de recursos destinados pelo próprio município à política da assistência social. Então, nós temos que colocar de forma mais equânime, né, esses recursos, ou seja, as responsabilidades são dos 3 entes federados, não é só a responsabilidade do município. E essa é uma fala importante para que a gente consiga fazer essa discussão em nível nacional. Realizar interlocução, gestão e articulação com as normativas constitucionais referentes ao percentual mínimo destinado à assistência. Então, a gente já colocou um percentual de 5% nas conferências, a gente vem batendo nessa tecla e a gente vem tendo como a gente viu no que eu mostrei hoje, naquilo que também foi falado ontem, enfim, a gente vê uma redução da participação dos outros entes federados. E a gente vê uma redução dos orçamentos. Então, essa é uma realidade, a redução do orçamento. A gente não está tendo a evolução do orçamento de acordo com a evolução da pobreza, do desemprego. Então, a gente não está tendo equanimidade dos recursos com as mazelas sociais, com as demandas da sociedade. Pode passar. Então,
revisar as normativas do SUAS, a gente já precisa revisar essas normativas do SUAS há anos, a gente precisa insistir nisso, a gente precisa considerar nessa regulação do SUAS, que a gente precisa fazer essa regulação, a gente precisa considerar as diversidades, as especificidades dos públicos, dos territórios, das regiões brasileiras, né? Então, isso em nível nacional é fundamental que se faça, que a gente consiga considerar a diversidade nesse processo de regulação dos serviços, né? E com o financeiro. Aprimorar parâmetros de cofinanciamento. Então, isso também a gente tem discutido há várias conferências, considerando os fatores aí nacionais, amazônicos, semiárido, e considerando, no nosso caso aqui, acho que o Brasil ele precisa fazer essa discussão, não pode mais deixar de discutir esses parâmetros de cofinanciamento. Um município de uma região para outra, ele tem questões, especificidades muito grandes. Assegurar que as receitas da política de assistência social e suas despesas com o pessoal não sejam computadas para fins dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas as conferências, a partir eu acho que de 3, 4 conferências para cá, a gente vem discutindo que a forma de contabilizar os recursos gastos investidos na assistência social, eles não passem pelo cômputo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para os municípios. Todos os anos a gente faz essa discussão, né, Magela? A gente coloca essa discussão, né, quem está nessa discussão do financiamento, a gente, então, todos os anos faz a mesma discussão. E é importante manter a gente tem que falar, a gente tem que permanecer, tem que insistir para que a gente possa ter mais êxito nessa área, né? Ou seja, nessa ação que depende do governo federal, depende da Câmara Federal, porque é mudança de lei, tá? Fortalecer os espaços de pactuação, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer CIB, CIT, né, que são os espaços de pactuação. Pode passar. Aí, gente, para finalizar aqui, realizar estudos sobre o grau de corresponsabilidade dos entes federados, e eu acho que aí pode. Então, realizar estudos, essa é uma proposta da Jucimeire, a gente precisa realizar os estudos para saber o grau de corresponsabilidade dos entes federados. Isso que o Magela fala e que a gente já colocou aqui. Então, qual é o grau de responsabilidade de cada ente federado? Como é possível fazer essa discussão? O governo federal, os municípios e os estados vão conseguir colocar o mesmo percentual de recurso para na gestão da política de assistência social? Temos que fazer estudos para isso, tá? Mapear as desproteções, impactos da pandemia, quantas desproteções, né, é uma realidade, a gente não consegue mais avançar sem saber quais são os impactos dessa pandemia, concretamente, né? Mapear, fazer concretamente. A gente sabe, mas a gente está vendo lá nos espaços, nos CRAS, nos CREAS, lá nos abrigos, a gente está vendo, mas a gente não tem isso mapeado. Apesar de Vitória ter feito o diagnóstico e ter ainda um sistema informatizado que contribui muito para essa vigilância, né? Então, Vitória está um pouco à frente na vigilância socioassistencial. Realizar estudos sobre os custos dos serviços e benefícios do Brasil, e aí eu falo do Brasil, e a gente precisa fazer o exercício em nível de Brasil para trazer também para o nosso município. Quanto custa os serviços? Quanto é o benefício e quanto custa cada serviço? A gente tem muita dificuldade histórica para levantar isso. Nem em nível nacional a CIT consegue fazer esse estudo, e eu acho que é importante que a gente coloque
também no nosso relatório. Realizar amplo debate sobre o futuro da assistência, retomar o financiamento do PET, GD SUAS e GD Bolsa. A gente sabe que a gente está sem esse financiamento de gestão, a gente precisa, então, retomar o financiamento dos programas e dos IGDs, que contribuem muito para o aprimoramento dos municípios, na gestão dos municípios, fortalecer ações pela revogação da emenda constitucional 95, né, que a gente já falou aqui, que é do teto de gastos, né, intensificar ações em defesa do orçamento e do financiamento público durante e pós a pandemia. É um pouco isso que a gente já veio falando, mas que a gente precisa intensificar essas lutas, e eu quero deixar aqui como os desafios também para a gente hoje à tarde. Bom, aí a gente pode passar. Passei bastante aí, eu acho que já passou, pode passar? Entendi. Então, gente, aí eu finalizo aqui trazendo o Leonardo Boff, que eu acho que ele fala de algo que é muito caro, muito importante para nós, para a gente poder ir para o debate. Ele fala o seguinte, né, do cuidado. E aí, depois eu explico por que eu estou falando disso aqui. O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. É o cuidado. É o que se opõe ao descuido e ao descaso. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude nossa. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Abrange, representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. E aí, quando eu trago o Leonardo Boff nesse momento, eu trago para dizer assim, nós estamos falando de nós, que somos seres, estamos atuando, nós somos trabalhadores, trabalhadoras, somos conselheiros, estamos aqui nessa militância, as pessoas que militam, e nós temos que nos cuidar, cuidar um do outro. Isso no âmbito familiar, no âmbito do conselho, no âmbito da Secretaria de Assistência, no âmbito da sociedade. E aí eu vou mais além. Quando o Leonardo Boff fala isso, ele me fez pensar no cuidado com o outro e no cuidado com a nossa política de assistência social. Que se a gente milita, se a gente trabalha, se a gente atua, se a gente é gestor, nós precisamos ter cuidado, zelo, porque o descaso, nesse caso, o descuido, ele não vai contribuir com a política, não vai contribuir com o avanço da política, não vai contribuir com a discussão, não vai contribuir com o acesso da população ao serviço. Então, eu trago essa palavra cuidado, e que a gente precisa se cuidar, precisa cuidar um do outro, e precisa, nesse momento, e precisa também ter esse zelo que eu estou vendo que nós estamos tendo aqui, fazer uma semana de conferência, se debruçar em cada tema, isso é cuidado do conselho, cuidado da comissão organizadora, cuidado dos trabalhadores, né? O cuidado com a política da assistência social. Tá bom? Obrigada, e a gente continua aqui conversando.